Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Red Dead Redemption, o fim de um fora da lei. Capítulo 247, o ídolo de Dati. O banquete chegou ao fim. Davey partiu em uma carruagem com Stella ao seu lado. O encontro de hoje foi um grande sucesso para Davey. Ele havia desenvolvido uma sólida amizade com Hector Feloves, o dono de um jornal do oeste americano. Ele também havia chegado a um acordo de cooperação com Jean-Marc. Nenhum dos dois estava alinhado com Bronte, o que facilitaria muito as coisas dali em diante. Quanto a Bronte, Davey não lhe deu muita atenção. De acordo com a história original, não demoraria muito para que Bronte encontrasse seu fim nas mãos de um Dati enfurecido. Depois disso, Guido Martelly assumiria o posto de novo chefe da máfia de Saint Denis. Martelly não tinha nada a ver com Bronte. Bronte talvez fosse arrogante e presunçoso, mas tinha um talento nato para os negócios e um faro aguçado para avaliar situações. Martelly, por outro lado, era apenas um bandido, capaz somente de realizar trabalhos ilegais. Ele representava pouca ameaça real para Davey. Parece que você ficou bastante satisfeito com o banquete desta noite, Davey. Stella disse, percebendo o sorriso no canto da boca dele. Claro, Stella. Este banquete definitivamente valeu a pena, respondeu Davey. A maior parte foi entediante, com certeza, mas havia pelo menos algumas pessoas que nos serão úteis. No mínimo, da próxima vez que publicarmos anúncios nos jornais, o Sr. Feloves nos dará um desconto. Isso nos economiza bastante dinheiro, não é? Davey fez uma piada leve. Hoje em dia, sua operação era vasta, e seu negócio de aguardente ilegal rendia dinheiro aos montes todos os dias. O custo de alguns anúncios de jornal não era nada para ele, quase insignificante. Os planos tinham mais sucesso quando mantidos em segredo, e embora confiasse profundamente em Stella, Davey nunca teve o hábito de compartilhar seus esquemas com ninguém. Realmente economiza bastante dinheiro. Talvez o suficiente para comprar muito café, disse Stella com um sorriso. Eu também tive um bom dia. Várias senhoras já decidiram me contratar como consultor jurídico particular de suas empresas. Claro, talvez o que realmente lhes interessasse fosse este vestido de noite que estou usando. A senhorita Camila McLear achou que seu chapéu roubaria a cena esta noite, mas claramente não consegue competir com o meu vestido. Parece que vou trazer muitos pedidos para sua nova fábrica. Embora eu tenha que admitir, o chapéu dela era realmente lindo. Ela me disse que o comprou do Sr. Vespa. O Sr. Vaz é o melhor chapeleiro de Lemoyne. Talvez pudéssemos trabalhar com ele. Ele conhece quase todas as senhoras de Saint Denis. Stella falou com animação, demonstrando claramente entusiasmo pelas suas ideias. Embora fosse advogada de profissão, sob a influência de Davey, ela percebeu que fazer negócios rendia dinheiro muito mais rápido do que exercer a advocacia. E por causa de Davey, ela queria fazer ainda mais para ajudá-lo. Claro, talvez devêssemos ir conversar com esse tal de Sr. Vespa, disse Davey. Ou você mesmo poderia resolver isso, pedir para ele juntar os chapéus dele com as nossas roupas para venda. Isso poderia gerar muitos pedidos. Stella, eu confio que você conseguirá lidar bem com isso, não é? Davey sorriu. Stella era realmente capaz, afinal, ela era uma graduada excepcional. Sua visão de mundo e compreensão estavam muito além das pessoas comuns. A essa altura, ela já administrava grande parte dos negócios dele. Sem ela, Davey não estaria nem perto de estar tão relaxado. Claro, Davey, eu cuido disso. Só observe, disse Stella com confiança. Se eu lhe trouxer encomendas suficientes, é melhor você me pagar uma comissão. Davey riu, passando um braço em volta de Stella e puxando-a para um abraço. Claro, minha senhorita Stella. Acampamento Shade Belly. Arthur acordou de seu sono. Dati já estava ao lado da cama dele. Tempos interessantes. Dati disse com um sorriso, referindo-se ao banquete da noite anterior. Sim, respondeu Arthur. E agora, aulas de dança? Aulas de etiqueta? Arthur claramente não havia gostado da noite anterior. Talvez, como dissera Bronte, ele preferisse aqueles dias em que as desavenças eram resolvidas com um tiro na mão. Lições sobre assalto à mão armada, disse Dati. Oséias está realizando o reconhecimento na margem. Ele e Bill vão causar um pouco de alvoroço. Veja como a polícia reage. Arthur colocou o chapéu. Bom, Dati lembrou-se subitamente do banquete novamente. Ah, eu falei com Evelyn Miller, disse ele. Homem bom. Arthur sabia a quem se referia. Evelyn Miller era uma escritora renomada, e Dati era um admirador devoto. Sempre que Dati lia, geralmente eram as obras de Miller, American Purgatory e American Eden. Esses dois livros influenciaram profundamente Dati. Poder conhecer Evelyn Miller no banquete foi a realização de um desejo antigo, a oportunidade de conhecer seu ídolo pessoalmente. Ele está aqui para ajudar com o chefe indígena que vimos, disse Dati. Arthur assentiu com a cabeça. Sim, eu também o vi com o prefeito. Dati prosseguiu. Ele está fazendo lobby junto às autoridades de Saint Denis em nome deles. Talvez possamos ajudar? Como fã, Dati ainda queria fazer algo por seu ídolo, e isso tinha pouco a ver com os próprios Indians. Talvez, respondeu Arthur indiferente. Ele não tinha nenhum interesse real nesse tipo de coisa, especialmente em lidar com autoridades. Ao ver isso, Dati deixou de lado o assunto Evelyn Miller. Acho que há muito dinheiro naquele navio de cruzeiro, disse ele. Muito dinheiro. Trelawney está investigando isso para nós. Ele disse para encontrá-lo na alfaiataria. Ao saber que havia um alvo, Arthur ficou muito mais atento. Tudo bem. Dati começou a provocá-lo. Nós realizamos um grande trabalho aqui, Arthur, e depois desaparecemos.
Estamos quase em casa. Arthur virou a cabeça. Onde é a nossa casa? Dati saiu para a varanda, parando sob a luz do sol. Eu não tenho certeza absoluta, disse ele lentamente. Mas agora eu consigo sentir o cheiro. Certo, vou pesquisar sobre aquele bonde que Bronte mencionou. Poderia ser um alvo razoável. Capítulo 248. A investigação de Dati. Assaltar a estação de bondes foi um plano desastrosamente falho, uma armadilha que Bronte preparou especificamente para Dati e os outros. Dito isso, Dati realizou sua própria investigação previamente. Se isso fosse um jogo, depois que Dati terminasse de falar, optar por pular da sacada e segui-lo mostraria que ele realmente foi a St. Denis para observar o local. São Denis. Dati chegou à cidade e começou a observar atentamente o sistema de bondes. Bronte não havia mentido para ele. A estação de bonde realmente guardava uma grande quantidade de dinheiro. Como o dinheiro não podia ser depositado todos os dias, e como era preciso ter troco à mão, Dati viu pilhas de dólares guardadas no cofre da estação de bonde. Ele não sabia o valor exato, mas certamente não era inferior a vários milhares de dólares, mais do que suficiente para justificar um roubo. Na visão de Dati, a estação de bonde quase não tinha segurança visível. Parecia um trabalho fácil. O que Dati não sabia era que no momento em que entrou em St. Denis, alguém já o estava observando. Bronte possuía uma extensa rede de informantes por toda a cidade, incluindo muitas crianças menores de idade. Havia crianças por toda parte, e isso não despertou nenhuma suspeita em Dati. Mas, no momento em que ele começou a investigar a estação de bonde, suas ações foram relatadas a Bronte. Quando Dati partiu, Bronte já havia recebido a notícia. Parece que ele realmente mordeu a isca, Martelly. Rue Flavienne, dentro da mansão de Bronte. Após ouvir o relatório de Martelly, Bronte sorriu. Ele provavelmente fará sua investida na estação de bonde nos próximos dias. Vou ter gente vigiando o percurso da Ponte Velha. Eles vão ficar lá o tempo todo. Se eles aparecerem, avisarei o chefe Benjamin imediatamente. Martelly respondeu respeitosamente. As crianças de rua da cidade estavam, em grande parte, sob sua supervisão. Bronte assentiu com a cabeça, mas quando o chefe Benjamin foi mencionado, um traço de desagrado cruzou seu rosto. O apetite de Benjamin tem aumentado cada vez mais ultimamente. Essas pragas mal valem $2.000. E há recompensas por suas cabeças, e não são recompensas pequenas. E aquele prefeito ganancioso, talvez devêssemos encontrar uma oportunidade para lembrá-los de controlar seus apetites. Ao ouvir a insatisfação de Bronte, Martelly refletiu por um instante antes de apresentar sua própria sugestão. Senhor Bronte, talvez não precisemos avisar a polícia. Temos homens suficientes. De acordo com nossa investigação, são poucos. Eles têm uma pontaria razoável, mas estou confiante de que podemos eliminá-los. Dessa forma, economizamos dinheiro e ainda recebemos as recompensas deles. Martelly achou que era uma ótima ideia. Inesperadamente, isso lhe rendeu uma dura reprimenda de Bronte. Seu idiota sem cérebro, Martelly. Talvez eu devesse te jogar no mar para nadar. Isso poderia clarear sua mente. Nesta cidade temos muitos inimigos. Eles me temem, mas não podemos deixar que nos temam ainda mais. Isso colocaria as coisas fora do nosso controle. As regras desta cidade não podem ser quebradas a menos que seja absolutamente necessário. Entendeu? Se demonstrarmos poder de fogo superior ao da própria polícia, você tem ideia das consequências que isso acarretaria? Idiota. Vá avisar os operadores do bonde. Diga para eles depositarem todo o dinheiro arrecadado no banco pelos próximos dias. Tenho certeza de que eles ficarão gratos. Bronte talvez fosse arrogante e presunçoso, mas seu instinto político era aguçado. O fato de ele ter expandido a máfia em St. Denis a tal ponto era prova suficiente de sua capacidade. Desculpe, Sr. Bronte. Eu estava pensando de forma simplista demais. Martelly falou rapidamente, pedindo desculpas ao perceber a raiva de Bronte. Bronte não o culpava de verdade. Aos seus olhos, Martelly só precisava ser capaz de fazer as coisas acontecerem. Era exatamente por isso que o havia nomeado seu braço direito. Bronte nunca acreditou que Martelly tivesse a capacidade de se opor a ele. E na verdade, essa avaliação estava correta. Se Bronte não tivesse sido morto por Dati, talvez ele realmente pudesse ter construído sua própria lenda em St. Denis. Senhor Bronte, há mais uma questão, sobre aquele navio cassino, acrescentou Martelly. Eles enviaram um convite, esperando que você compareça. Dizem que haverá muitos convidados ricos, e a escala do evento é bastante grande. O olhar de Martelly vacilou ligeiramente. Aquele navio cassino tinha alguma ligação com ele. Afinal, ele administrava atualmente o maior cassino clandestino de St. Denis, em parceria com o irmão mais novo de Davey. Nem mesmo Bronte tinha conhecimento disso. Há vários anos, Bronte havia praticamente parado de se envolver nesse tipo de operação clandestina. Sem a aprovação de Martelly e Mac, aquele navio de jogos de azar não teria conseguido atracar no porto de St. Denis. Uma pequena artimanha sem graça. Jogue o convite no lixo, disse Bronte secamente. Bronte não tinha qualquer inclinação para o jogo. Claramente um jogador jamais teria alcançado a posição que ele ocupava. Como desejar, Sr. Bronte, respondeu Martelly. Martelly sentiu um discreto alívio. Ele havia mencionado o assunto justamente porque sabia que Bronte não iria. Ainda assim, convites haviam sido enviados a todas as figuras importantes de St. Denis. Se Bronte não tivesse recebido um, isso certamente teria despertado suas suspeitas. Capítulo 249. Dividindo os lucros.
Saint-Denis, Rue Flavienne, a Mansão Land. Este era o bairro rico da cidade. A residência de Davey ficava aqui, assim como a de Bronte, juntamente com a mansão do prefeito. Dentro do salão principal, Davey brincava distraidamente com o convite primorosamente elaborado que tinha em mãos. Mac, se não me engano, você também está envolvido nesse negócio de jogos de azar, disse ele. Afinal, você administra um cassino junto com Martelly. Sem a sua aprovação, aquele navio não teria conseguido atracar no porto de Saint-Denis. Então me diga, qual é o seu papel nisso? Davey não tinha planejado inicialmente se envolver com o navio de jogos de azar. Quanto às coisas que Arthur e os outros estavam fazendo, não havia mais necessidade de ele intervir. Na fase atual da sua vida, isso simplesmente não tinha muita importância. O que ele não esperava era que o convite acabasse em suas próprias mãos. Tudo bem, Davey. Eu sabia que não conseguiria esconder isso de você, principalmente depois de ter enviado o convite, disse Mac, impotente. Inicialmente eu planejava que outra pessoa fizesse a entrega, mas se você tivesse ido, teria descoberto de qualquer maneira. Mac suspirou por dentro. Seu irmão era muito perspicaz, e às vezes isso não era uma coisa boa. Você tem razão, Davey. Isso tem muito a ver comigo e com o Martelly, admitiu ele. Há alguns dias, os responsáveis por este navio cassino entraram em contato conosco, interessados em cooperar. Eles têm muitos recursos e conexões com pessoas ricas. Mas se tentassem abrir um cassino aqui sem permissão, eu me certificaria de que aprendessem uma lição. 20% divididos entre Martelly e eu. Este jogo é em grande escala, deve haver muito dinheiro envolvido. Muito mais do que ganhamos com o pequeno cassino embaixo do Hotel Saint-Denis. É claro que também temos que garantir a segurança deles. Além de conectá-los com a elite de Saint-Denis, precisamos garantir que nada dê errado durante o evento. Mac explicou tudo honestamente, mas Davey pareceu mais desapontado do que impressionado. Mac, eu realmente não sei o que dizer sobre você, e sobre aquele idiota do Martelly, disse Davey friamente. Apenas 20%. E isso é o suficiente para você concordar com o navio de jogos? Quando você deveria ser ganancioso, você não é. Quando você não deveria ser ganancioso, você é mais ganancioso do que qualquer outra pessoa. Eu realmente não sei o que dizer sobre você, meu irmãozinho estúpido. Ao ser repreendido daquela forma, Mac coçou a nuca. Certo, quando você coloca dessa forma, parece muito pouco. Dividindo entre Martelly e eu, são apenas 10% para cada um. Então, quanto devo pedir? 30%? Ou 40%? Talvez 30% seja razoável. 40% já seria demais, provavelmente eles não concordariam. Davey ficou sem palavras. Você é um fora da lei implacável, e ainda assim, quando se trata disso, de repente fica cauteloso. Para onde foi toda aquela coragem? Se eles não concordarem, então não há necessidade alguma de essa operação de jogos de azar acontecer, disse Davey categoricamente. Diga a eles que são 50%. Se não aceitarem, podem ir embora de Saint-Denis. Este não é um lugar onde podem fazer o que quiserem. Você e Martelly dividem 30%. Os 20% restantes vão para o policial Trapette, do Departamento de Polícia de Saint-Denis. Davey precisava dar a Trapette algumas vantagens, influência suficiente para que ele pudesse se manter firme contra o chefe Benjamin. Esse dinheiro não era apenas para Trapette. Também se destinava a beneficiar o Departamento de Polícia de Saint-Denis como um todo. Davey confiava que Trapette sabia como distribuí-lo adequadamente, o que aumentaria sua influência dentro do departamento. Mas ao ouvir o acordo de Davey, Mac ficou claramente insatisfeito. Aqueles idiotas da emissora não conseguem lidar com nada. Por que eles deveriam receber esse dinheiro sem fazer nada? Não precisamos mesmo dar isso a eles. É inútil, Davey. Davey lançou a Mac um olhar calmo, porém penetrante, e o repreendeu. Faça exatamente como eu digo, Mac. Não vou me repetir. O policial Trapette está trabalhando comigo. Precisamos da força do Departamento de Polícia de Saint-Denis. Há muitas coisas que não se resolvem discretamente nos bastidores, especialmente numa cidade como esta. Tudo bem, talvez eu nem devesse me dar ao trabalho de explicar tudo isso. Duvido que você entenderia de qualquer forma. Então, basta seguir minhas instruções. Entendido, Mac? Mac claramente não entendeu, mas assim que ouviu que Trapette estava cooperando com seu irmão, não teve mais nada a dizer. Certo. Farei como você disse, Davey, respondeu ele. Talvez você tenha razão. Você nunca esteve errado, desde que saímos da gangue Van der Linde. Ouvi dizer que você causou um grande alvoroço no banquete do prefeito ontem à noite. Talvez você devesse me levar junto algum dia, para que eu pudesse ver a alta sociedade de Saint-Denis com meus próprios olhos. Ao ver a inveja no rosto de Mac, Davey sorriu. Meu irmão, da próxima vez que houver um banquete, com certeza te levarei comigo, disse ele. Mas acho que você não gostaria disso. Um bando de gente arrogante com sorrisos falsos, seja para bajular os outros ou para se elogiar. Embora haja algumas exceções, alguns amigos bastante especiais. Ao ouvir isso, o interesse de Mac desapareceu rapidamente. Certo, pela forma como você descreve, parece bem chato mesmo, disse ele. Mas talvez eu ainda deva ver com meus próprios olhos. Davey assentiu com a cabeça. Você vai, disse ele calmamente. Em breve, Mac. Capítulo 250. Um homem bondoso. São Denis. Arthur estava perambulando pelas ruas, chamando aquilo de investigação, na falta de uma palavra melhor. A maioria dos membros da gangue estava ocupada com suas próprias tarefas. Dat estava investigando o sistema de bondes.
enquanto Bill e Ozia estavam investigando o Banco Lemoyne. Strauss e Trelawney estavam planejando sua ação em relação ao navio cassino atracado no porto de Saint Denis. Como um dos membros principais da gangue, Arthur sentia que também deveria fazer algo. Então ele veio para Saint Denis, na esperança de encontrar algo útil. Com licença, senhor, estou arrecadando doações para os pobres. Ei, cavalheiro gentil, você estaria disposto a ajudar aqueles que precisam? Arthur parou ao ouvir a voz ao seu lado. Era um monge vestido com roupas simples e gastas. Não sou um bom homem, senhor, disse Arthur. Ele achou aquilo um pouco engraçado. Vestido de cowboy. Como é que tinha acabado sendo escolhido? Não, o senhor é um bom homem, respondeu o monge. Consigo sentir a bondade em seu coração. O monge falou com total sinceridade. Sou um sujeito bem desagradável, monge, disse Arthur, com um tom de autodepreciação, enquanto pensamentos sobre Maria lhe vinham à mente. O senhor está enganado em 2 pontos, disse o monge calmamente. Sou apenas um humilde confessor, não um padre. Em segundo lugar, você é um homem verdadeiramente notável. Você pode ter feito algumas escolhas erradas, mas quem de nós nunca fez? Arthur soltou uma risada curta e sem humor. Você realmente não entende. O monge prosseguiu calmamente. Mas você entende. E Deus entende. Isso me basta. E isso basta também para Deus. As palavras do monge despertaram algo em Arthur, embora ele ainda tenha respondido teimosamente. Veremos. Sim, senhor, respondeu o monge gentilmente. Mas por que não fazer uma pequena contribuição e dar um pouco aos pobres? Esta noite muitas pessoas passarão fome. Arthur hesitou por um instante, depois tirou algumas moedas de $1 do bolso e as deixou cair na tigela do monge. Que Deus o abençoe, senhor, disse o monge. A visão que Arthur tinha do monge mudou ligeiramente. Talvez ele não estivesse mendigando por si mesmo, afinal. A propósito, disse Arthur, como têm ido as coisas para você ultimamente? Infelizmente, o mundo ficou bastante frio. Arthur pensou por um instante antes de responder. Meu mentor diz que os Estados Unidos têm uma maneira de anestesiar o desespero no coração das pessoas, até mesmo prolongá-lo. O monge, que estava prestes a partir, parou e disse com admiração. Essa é uma percepção maravilhosa. Seu mentor deve ser um homem muito sábio. Arthur pensou em Date e não conseguiu conter o riso. Bem, às vezes ele é um completo idiota. Mas na maioria das vezes ele é uma das pessoas mais inteligentes que conheço. Ao dizer isso, o rosto de Davey passou brevemente pela sua mente. Isso é realmente notável, disse o monge. A verdade é que, nós nunca conseguiremos escapar completamente da pobreza. Escravidão. Eu pensava que já tinha sido abolida. Mas Saint Denis está sendo usada como ponto de trânsito, enviando escravos para certas ilhas. Arthur franziu a testa. Não acredito. Estamos em 1899. Então talvez você devesse ver com seus próprios olhos, respondeu o monge. Já ouvi falar do agiota daquela rua, a loja de penhores verde na esquina. Dizem que ele vende muito mais do que bugigangas e joias. Ao ouvir isso, Arthur decidiu imediatamente fazer uma visita à casa de penhores. E de fato, assim que entrou, percebeu que algo estava errado. Havia um porão. O balconista tentou dissuadi-lo, mas Arthur o ignorou completamente. Ao perceber que o segredo estava prestes a ser revelado, o funcionário saiu apressado para relatar o ocorrido. No porão, Arthur encontrou 2 escravos acorrentados. Depois de libertá-los, ele os levou de volta ao monge. O monge agradeceu-lhe profusamente e preparou-se para levá-los a um lugar seguro. Ei, você esqueceu isso, disse Arthur, pegando a tigela do chão junto com o $1 que acabará de dar. Ah, sim, obrigado, disse o monge, pegando-o. Mas, depois de olhar para a nota de $1 na tigela, ele a estendeu novamente. Eu lhe darei isso, como recompensa para demonstrar minha gratidão, disse ele. Eu não teria conseguido salvá-lo sozinho. Arthur olhou para o dinheiro e balançou a cabeça negativamente. Dê aos pobres, disse ele. O monge não hesitou mais. Eles precisavam partir rapidamente. Obrigado, senhor, disse o monge sinceramente. Como eu disse, o senhor é extraordinário. Arthur observou-os partir, sentindo que, pelo menos, tinha feito uma coisa boa naquele dia. Naquele momento, o funcionário da casa de penhores já havia transmitido a mensagem. O tráfico de seres humanos sempre foi um negócio extremamente lucrativo, com retornos impressionantes. No passado, isso era legal. Mas em 1865, o presidente Lincoln, dos Estados Unidos, emitiu a Proclamação de Emancipação, declarando livres os negros escravizados. Essa medida enfraqueceu fundamentalmente os estados rebeldes do Sul e mudou o rumo da Guerra Civil, levando ao seu fim. Ainda assim, sempre houve pessoas relutantes em abandonar um negócio tão lucrativo. E em Saint Denis, quem comandava o comércio de escravos era Bronte. Ou melhor, Martelly. Capítulo 251. Bronte toma a iniciativa. A notícia do incidente chegou rapidamente a Martelly. Após saber o que havia acontecido, Martelly não se apressou em relatar o fato a Bronte. Afinal, apenas 2 escravos haviam sido perdidos, uma perda insignificante. A verdadeira questão era o quanto de problemas aqueles 2 escravos poderiam causar. Enquanto o impacto permanecesse limitado, a perda não significava nada para Martelly. Sabemos quem fez isso? Não acho que tenha sido outra gangue. Eles fazem o mesmo tipo de negócio, não há motivo para roubarem nossos escravos. Então alguém deve tê-los resgatado. Se for esse o caso, é um problema sério. Então, quem exatamente está trabalhando contra nós? Diante das perguntas de Martelly, o vaqueiro que trouxera a mensagem explicou-se prontamente.
Senhor Martelly, eu interroguei aquelas crianças. Elas disseram que viram o homem que fez isso. Parece ser a mesma pessoa que você disse para eles ficarem de olho. Ele é o responsável. Eles o viram, mas não conseguiram detê-lo. Ele tinha uma arma e era muito forte. Só puderam observar à distância. Por causa do incidente com o bonde, e por ordem de Bronte, Martelly havia providenciado há muito tempo para que as crianças de Saint Denis vigiassem a gangue Van der Linde. Arthur era um dos que estavam sob vigilância. No entanto, aquelas crianças já haviam sofrido nas mãos de Arthur antes, e como ele estava armado, tudo o que podiam fazer era observar. Então realmente foram eles. O Sr. Bronte não estava errado. Eles pretendem se opor a nós. Vou relatar isso ao Sr. Bronte. Quanto aos escravos, vamos deixar isso de lado por enquanto. Nesta cidade imunda, sempre há pessoas que se consideram defensoras da justiça. Por enquanto, precisamos agir com cautela. Vá procurar os escravos fugitivos. Se eles já fugiram, deixe-os em paz. Mas se ainda estiverem na cidade, capture-os ou mate-os. Após dar essas instruções, Martelly dispensou o vaqueiro. O comércio de escravos era uma atividade na qual muitas pessoas estavam envolvidas, mas só podia ser feito em segredo, jamais poderia ser trazido à luz do dia. Bronte tinha seus próprios inimigos, e se alguma vez fossem apreendidas provas, isso seria usado como pretexto para atacá-lo. Nos Estados Unidos, a lei ainda era algo que muitas pessoas afirmavam defender. Alguns podiam ignorar, mas uma vez que isso fosse levado em consideração, significava sérios problemas. No mínimo, as aparências precisavam ser mantidas para satisfazer o público. Após hesitar por um instante, Martelly decidiu informar Bronte de qualquer maneira. Isso daria ao Sr. Bronte tempo para se preparar, de modo que se aqueles dois escravos realmente causassem grandes problemas, ele não seria pego totalmente de surpresa. A mansão de Bronte. Quando Martelly chegou, Bronte estava no meio de uma discussão de negócios legítimos. Na maior parte do tempo, Bronte se concentrava em administrar esses empreendimentos. A forte presença da máfia em Saint Denis devia-se em grande parte à habilidade de Bronte como homem de negócios. Afinal, manter toda a organização em funcionamento exigia enormes recursos financeiros. Depender exclusivamente de transações clandestinas nunca foi suficiente para garantir a estabilidade. Naturalmente, sem essa capacidade, Bronte jamais teria conseguido ascender ao posto de chefe máximo da máfia de Saint Denis. Ouvi dizer que você está esperando há muito tempo, Martelly. Aconteceu alguma coisa? Quando Bronte estava tratando de assuntos legítimos, interrupções não eram permitidas, então Martelly não teve escolha a não ser esperar. Assim que Bronte terminou, encontrou-se imediatamente com Martelly. Sr. Bronte, foi a gangue Van der Linde. Eles interferiram no nosso comércio de escravos. É claro que a perda em si foi mínima, apenas 2 escravos insignificantes foram resgatados. Embora ninguém saiba que fomos nós, estou preocupada que isso possa ser ruim para o Sr. Bronte. Martelly relatou tudo rapidamente, fazendo com que Bronte, que estava de bom humor, franzisse a testa imediatamente. Esses vermes malditos. Eu sabia que estavam aprontando alguma coisa, ousando interferir nos meus negócios. Não, talvez não tenha sido ideia inteiramente deles. Alguém pode estar ajudando-os nas sombras. Você descobriu quem fez isso, Martelly? Bronte estava visivelmente irritado. Ele acabará de lhes indicar uma oportunidade lucrativa. Mesmo sendo uma armadilha, eles não teriam como saber disso. Nessas circunstâncias, Bronte via Dat e seu povo como nada mais do que ingratos e depravados. Nosso povo acredita que foi Arthur Morgan, senhor. Aquele pistoleiro famoso da gangue Van der Linde. Foi ele quem fez isso. Bronte assentiu com a cabeça. Eu já suspeitava disso. Ele tem um bom relacionamento com Davey Land, ao contrário daquele sujeito, Van der Linde. Naquele banquete percebi que eles ainda poderiam ser amigos. Mas talvez não seja tão simples assim. Aquele ganancioso do Land não se importaria com 2 escravos. Talvez ele também queira uma parte do comércio de escravos. É um negócio muito lucrativo, não é? Bronte pensou por um instante e depois continuou. Talvez devêssemos tomar a iniciativa. Não podemos ficar sentados esperando que Van der Linde assalte o bonde. Você se lembra da turma do O'Driscoll com quem trabalhamos antes? Martelly, talvez você devesse ir ver o Cole. Ouvi falar do ódio entre essas 2 gangues. Se Cole descobrir a localização do acampamento da gangue Van der Linde, acho que ele ficará mais do que feliz. Capítulo 252. O astuto Cole. Porto comercial de Van Horn. Cole não andava passando por bons momentos ultimamente. Ele nunca esperou que um dia acabaria sob a vigilância de Pinkerton, embora, para ser justo, Pinkerton sempre estivesse à caça deles. Esses malditos bastardos. Tudo o que fizemos foi assaltar alguns trens, e eles não deixam isso passar. Mas eles jamais imaginariam que eu voltaria, não é? Que continuem procurando no Novo México. Um brilho de presunção passou pelo rosto de Cole. Inicialmente ele planejava se entregar a Pinkerton, que havia prometido ajudá-lo a limpar seu nome. Era uma armadilha, Pinkerton poderia tê-lo capturado facilmente. Mas Cole ficou sabendo a tempo e decidiu fugir. O vazamento provavelmente veio do lado da Cornualha. Há algum tempo, Cole vinha atuando no Novo México, escapando da perseguição de Pinkerton. Devido a questões de jurisdição, Pinkerton estava de mãos atadas, o que dava a Cole bastante espaço para manobrar. O astuto Cole então embarcou silenciosamente em um navio e retornou do Novo México para o porto comercial de Van Horn. Chefe, alguém quer falar com o senhor. Dizem que são da máfia de Saint Denis.
Enquanto Cole se congratulava com sua astúcia na fuga, um de seus homens se aproximou apressadamente com um relatório. Cole não ficou surpreso. Ele já havia trabalhado com Bronte antes. Deixem-nos entrar. Preparem algumas garrafas de bom vinho, vamos receber nossos amigos como deve ser. Cole sempre quis entrar para a vida honesta, especialmente depois de ver como a máfia de Bronte funcionava. A história de Davey, em particular, causou-lhe uma profunda impressão, um homem procurado que se transformou numa figura da alta sociedade de Saint Denis. Isso deixou Cole com inveja. Quando ouviu falar de Davey pela primeira vez, ficou genuinamente chocado. Depois de lutar contra Dat por tantos anos, foi um novato que acabou se tornando um sucesso. A ironia não lhe passou despercebida. Sr. O'Driscoll, já faz muito tempo. Mesmo em Saint Denis, ouço seu nome com bastante frequência. No Novo México provavelmente não há ninguém que não conheça a sua reputação. Quem diria que você apareceria de repente em Van Horn de novo? Imagino que aqueles caras da Pinkerton estejam sendo enrolados por você. Martelly entrou sorrindo e cumprimentou Cole calorosamente. Na verdade, ele não havia encontrado Cole mais do que 3 vezes. O Sr. Bronte sempre desprezara esses cowboys do oeste. Mas desta vez ele precisava que Cole lidasse com a gangue Van der Linde, então a cortesia era necessária. Sr. Martelly, nunca imaginei que o senhor viria pessoalmente. Que surpresa! Seus idiotas, o que vocês estão esperando aí? Vão buscar a melhor bebida. Preciso tomar um drink de verdade com o Sr. Martelly. Cole parecia genuinamente satisfeito, com mais do que uma pitada de entusiasmo. As gangues urbanas eram completamente diferentes dos bandos de foras da lei que vagavam pelas regiões selvagens, especialmente quando Bronte estava envolvido. Um homem da estatura de Bronte em Saint Denis estava muito além de qualquer coisa com que Cole pudesse se comparar. O sonho de Cole era limpar seu passado, mudar-se para a cidade e se tornar alguém como Bronte. Com certeza deveríamos tomar um drink, mas eu não vim só para isso. Gostaria de saber, Sr. O'Driscoll, se o senhor estaria interessado em algumas notícias sobre a gangue Van der Linde? Martelly sentou-se em frente a Cole, sorrindo enquanto falava. No momento em que a gangue Van der Linde foi mencionada, a expressão de Cole escureceu de raiva. Eles são meus inimigos. Inimigos há mais de 10 anos, Sr. Martelly. Isso é conhecimento comum no Oeste. Mas não são muitos, e mantêm um perfil discreto. Isso torna difícil localizá-los. Aquele desgraçado do Dat é como um rato de esgoto, está sempre mudando de lado. Claro, eles têm alguns atiradores competentes. Uma pena que eu não tenha acabado com ele da última vez. Se não fosse por aquele acidente, eu teria acabado. Enquanto falava, um traço de arrependimento surgiu na voz de Cole. Ele achava que quando capturou Arthur, deveria tê-lo matado imediatamente em vez de usá-lo como isca para atrair Dat. Em vez disso, Arthur foi resgatado, e Cole perdeu vários homens no processo. Não fosse por outras complicações, ele poderia ter morrido ali mesmo. Após esse incidente, Cole perdeu grande parte do seu interesse em perseguir a gangue Van der Linde. Davey foi um dos motivos. Cole temia provocar sua vingança. Sr. O'Driscoll, a oportunidade de acabar com a gangue Van der Linde está bem diante do senhor. Posso fornecer-lhe muitas armas e dizer-lhe exatamente onde fica o acampamento deles. É uma boa localização, não há saída fácil. Tudo o que você precisa é de homens suficientes para cercá-los. Acho que essa mágoa de mais de uma década finalmente chegou ao ponto em que deve ser resolvida. Martelly ergueu o copo, tomou um gole e esperou pela resposta de Cole. Ele esperava que Cole concordasse prontamente. Afinal, eles eram inimigos mortais, não eram? Mas a reação de Cole foi surpreendentemente calma, sem qualquer sinal de excitação. Penso em matar Van der Linde todos os dias, aquele desgraçado repugnante. Mas talvez agora não seja o momento certo. Ouvi falar muito dos irmãos Calander. Eles se tornaram bastante conhecidos em Saint Denis e conquistaram muitos seguidores. Quem arruinou meu último plano foi Davey Calander. Ou talvez eu devesse chamá-lo de Sr. Land agora. Então talvez seja melhor esperar o momento certo, Sr. Martelly. O que o senhor acha? Cole não era tolo. Sobreviver tanto tempo sem ser apanhado pela Pinkerton exigiu muita astúcia. Ele sabia perfeitamente que Bronte tinha mais homens e armas melhores do que ele, então por que ir até ele? Tinha que haver um motivo. É claro que Cole queria Dat morto. O ódio entre eles era irreconciliável, especialmente após o último encontro. Mas se Bronte queria que ele fizesse a mudança, não havia razão para não pedir algo em troca. Capítulo 253, Rede de Inteligência. Martelly presumia que tudo correria bem. Afinal, o ódio entre Cole e Dat era irreconciliável. Com a chance de aniquilar a gangue Van der Linde bem diante de seus olhos, como Cole poderia recusar? O que Martelly não percebeu foi que Cole agora estava procurando uma maneira de se livrar de tudo e sair ileso. Muito bem, você tem razão. O Sr. Land é realmente um grande problema. Mas honestamente você não precisa se preocupar muito. Já que o Sr. Bronte me enviou para cá, ele já preparou contramedidas. Além disso, depois de lidar com a gangue Van der Linde, o que o Sr. Land realmente pode fazer com você? Ele já entrou em Saint Denis. Não há volta para ele agora. Com o apoio do Sr. Bronte, tudo isso são questões menores. Claro, se o Sr. O'Driscoll precisar de alguma ajuda adicional, pode dizer. Contanto que não seja excessiva, tenho certeza de que o Sr. Bronte concordará. Martelly entendeu perfeitamente o que Cole queria dizer. Contanto que a gangue Van der Linde estivesse sob controle, gastar alguns dólares não era problema algum. Preciso da ajuda do Sr. Bronte para lidar com os Pinkertons.
Eles ainda estão me procurando no Novo México, mas se tiverem notícias daqui, com certeza virão correndo para cá. Confio nas capacidades do Sr. Bronte. Contanto que ele esteja disposto a lidar com o problema da Pinkerton. Cole apresentou seu pedido sem a menor hesitação. O dinheiro não era o que mais o preocupava. A gangue O'Driscoll operava de maneira muito diferente da gangue Van der Linde. Cole sempre teve como foco gerar lucro para a gangue, chegando a desviar partes dos lucros dos membros de menor escalão. Ele tinha dólares mais do que suficientes. Nesse aspecto, ele superava Dutch em muito. Isto é um assunto sério. Afinal, estamos falando da Pinkerton. Preciso informar o Sr. Bronte sobre isso. Só depois que ele tomar uma decisão poderei lhe dar uma resposta, Sr. O'Driscoll. Martelly franziu ligeiramente a testa. Ele não esperava que Cole fizesse tal exigência. É claro que Bronte tinha influência suficiente para pressionar os Pinkertons. Afinal, ele era da máfia, e os Pinkertons já haviam perdido sua verdadeira força há muito tempo. Ainda assim, não era uma questão simples. No fim, tudo dependia da vontade do Sr. Bronte. Aguardarei suas notícias, Sr. Martelly. St. Denis, a mansão Land. Davey estava ouvindo o relatório de Abbas. Informação e inteligência eram as coisas que Davey mais valorizava. Ele não podia esperar que Mac, um homem com mais músculos do que cérebro, conseguisse reunir algo útil. Foi por isso que a construção de uma rede de inteligência em St. Denis sempre foi confiada a Abbas e Donal. Abbas era irmão da empregada pessoal de Davey, enquanto Donal fora outrora um líder de pouca importância na filial de Valentine da gangue O'Driscoll. A essa altura, ambos eram membros importantes do Grupo da Terra e estavam entre os primeiros a seguir Davey. Pelo menos por enquanto, sua lealdade e alinhamento de interesses eram inquestionáveis. Sr. Land, nossa equipe recebeu informações relacionadas ao tráfico de escravos. O Sr. Arthur descobriu isso por acaso. Há provas no porão do mercado negro de St. Denis. Essa informação veio do lado de Bronte. Ouvimos dizer que o Sr. Martelly já deixou St. Denis, então é difícil para nossa equipe rastreá-lo. Pela direção, parece que ele está indo para o norte. Talvez precisemos esperar que eles retornem para sabermos o que estão planejando. Abbas apresentou o relatório respeitosamente, sem acrescentar qualquer especulação pessoal. Se Bronte conseguia subornar crianças e transformá-las em informantes, Davey também podia fazer o mesmo. E nesse aspecto, Davey estava muito mais disposto a gastar dinheiro do que Bronte. Os resultados já eram visíveis. Alguns dos homens de Bronte haviam sido convertidos e agora atuavam como informantes para o lado de Davey, incluindo um dos assessores de confiança de Martelly. Não havia como evitar. Davey simplesmente pagou demais. Pouquíssimas pessoas resistiriam a esse tipo de dinheiro, especialmente quando a renda da maioria dos membros de gangues já não era lá essas coisas. Muito bem, Abbas. Estou satisfeito. Continuem assim. Expandam nossa rede o máximo possível, especialmente dentro do círculo de Bronte e ao redor do prefeito. Não se preocupe com os arrogantes. É mais fácil trabalhar com as pessoas que estão na base da hierarquia. Davey deu um tapinha no ombro de Abbas em sinal de aprovação. Abbas parecia animado, mas depois acrescentou com um toque de constrangimento. Agradecemos a sua confiança, Sr. Land. No entanto, o progresso na residência do prefeito não tem sido muito bom. Muitas pessoas recusaram nossas ofertas e alguns conflitos chegaram a surgir por causa disso. Para evitar que a situação viesse à tona, não tivemos outra escolha senão eliminá-los. A situação na residência do prefeito era diferente da de Bronte. A maioria das pessoas na casa de Bronte não tinha restrições morais reais, enquanto os funcionários do prefeito eram, em grande parte, de classe média baixa ou média, com salários decentes e vidas estáveis. Eles não queriam trair o prefeito, especialmente considerando o poder que ele detinha. Talvez você pudesse começar com uma das empregadas. Esse poderia ser um bom ponto de partida. Davey lembrou-se de uma cena na mansão do prefeito. Uma das empregadas domésticas havia sido esbofeteada e repreendida pelo mordomo. Talvez valesse a pena abordá-la. Quanto ao próprio prefeito Lemieux, Davey não estava muito preocupado. Com a ajuda de Trapette, o progresso de Mark na coleta de provas estava indo bem. Provavelmente não demoraria muito para derrubar o prefeito. Mas esses assuntos não eram algo que Davey pudesse compartilhar com Abbas e os outros. Capítulo 254. Até o tio pode ser útil. O matadouro localizado entre Caliga Hall e St. Denis, o local que Davey planejava converter em uma destilaria clandestina de aguardente, estava finalmente pronto para o início da construção. A limpeza do matadouro fétido em si não levou muito tempo, mas o equipamento enviado do leste sofreu um atraso considerável. Em sua primeira tentativa de transporte, as grandes máquinas encontraram piratas no mar e o navio acabou afundando. Felizmente, Davey sabia muito bem o quão perigosas eram as rotas de transporte marítimo atualmente. Ele havia contratado um seguro suficiente com antecedência e negociado o pagamento na entrega, então, essencialmente não houve prejuízo real. O equipamento só chegou recentemente. Sr. Land, isso é uma má notícia. Alguém já descobriu nossa receita de aguardente. Eu sabia que algo assim aconteceria mais cedo ou mais tarde, mas não esperava que fosse tão rápido. A aguardente falsificada está aparecendo principalmente no porto comercial de Van Horn. O preço é o mesmo que o nosso, e o sabor é muito semelhante, então ninguém percebeu de imediato. Eles podem estar operando em segredo há bastante tempo. Devemos agradecer muito ao tio por isso.
Se ele não tivesse percebido que algo estava errado, poderíamos ter demorado muito mais para descobrir. Essas pessoas são extremamente astutas. Quem se reportava a Davey era Benedict Albright, o antigo vendedor de remédios falsos de Valentine, agora mestre cervejeiro pessoal de Davey. Para essa operação de produção ilegal de uísque, Davey ainda preferiu colocar Benedict no comando. Ele conhecia o negócio como a palma da mão e, a essa altura, seus interesses estavam firmemente entrelaçados. Durante todo esse tempo praticamente não houve problemas. Isso não é culpa sua, Sr. Albright. A receita da aguardente em si não é complicada. Eu sempre soube que alguém tentaria copiá-la. Só não esperava que fossem tão astutos. Talvez eu tenha me concentrado demais em St. Denis ultimamente e tenha deixado passar alguns detalhes menores. Vou pedir para o John assumir o comando e investigar isso a fundo. Vender bebida alcoólica ilegal no nosso território? É melhor eles se prepararem para uma audiência com Deus. E transmita meus agradecimentos ao tio. Davey já havia ficado sabendo dos detalhes da questão da bebida ilegal por meio de Benedict. Meu tio era realmente uma figura fundamental, cuidadoso e observador. Davey havia fundado um clube de veteranos em Valentine, que se tornou bastante popular, atraindo muitos veteranos sem ter para onde ir. Mesmo veteranos solitários que recebiam pensões do governo ainda optavam por vir para cá. O local funcionava muito como um lar de idosos. A maioria desses veteranos não tinha família próxima, e a vida no clube lhes proporcionava companhia e pessoas com quem conversar. Meu tio não era veterano, mas, sem nada melhor para fazer, costumava frequentar o clube dos veteranos. Como sabia ler e escrever, às vezes ajudava com a contabilidade da produção ilegal de uísque em Valentine. Recentemente, as vendas em Van Hornport vinham diminuindo constantemente. No entanto, o tio ouviu de veteranos vindos de Van Horn que as vendas de aguardente ilegal por lá estavam em alta, sem nenhum sinal de desaceleração. O tio providenciou para que algumas pessoas investigassem, e foi aí que descobriram que a aguardente falsificada, mesmo preço, sabor semelhante, estava silenciosamente roubando participação de mercado. Entendido, Sr. Land. É que... Bento hesitou por um instante, mas acabou falando mesmo assim. A senhorita Abigail pediu-me que transmitisse os seus cumprimentos. Ela soube da sua situação em St. Denis, Sr. Land. Ela espera que o pequeno Jack possa vir a St. Denis para estudar. Afinal, é uma cidade grande, Valentine não se compara. Davey não tinha objeções fortes. Depois de se estabelecer em St. Denis, ele já havia considerado trazer Little Jack para estudar aqui. Os recursos educacionais eram abundantes, e o governo da cidade estava até se preparando para fundar uma universidade. Ele simplesmente estava muito ocupado ultimamente e deixou o assunto passar despercebido. Sem problema. Diga a Abigail para trazer o pequeno Jack para St. Denis. Eu providenciarei uma escola adequada para ele. Após a saída de Benedict, Davey imediatamente mandou chamar Donal. Não fazia sentido deixar Mac lidar com esse tipo de trabalho. John já havia sido designado para investigar abertamente, mas secretamente, era preciso envolver mais pessoas. Mac se saía bem quando se tratava de partir para a briga, mas pedir para ele pensar e investigar era completamente inútil. Donal chegou rapidamente. Davey instalou 3 telefones fixos na residência. St. Denis já possuía a infraestrutura, então a instalação foi fácil. Com uma única ligação, os pedidos podiam ser entregues imediatamente. Sr. Land. Donal correu para lá depois de receber a ligação. Há pessoas falsificando nossa aguardente em Van Hornport. Donal, reúna alguns homens e investigue tudo sobre eles. Você e John vão resolver isso juntos. Não apenas em Van Hornport, verifique em todos os outros lugares também. Em nosso território nenhuma outra bebida ilegal é permitida. Confio que você entenda o que quero dizer, Donal. Capítulo 255. Recrutamento de trabalhadores imigrantes. O negócio de contrabando de bebidas alcoólicas nunca foi legítimo. Davey nunca teve a intenção de competir em condições justas com ninguém. Em sua esfera de influência, toda bebida alcoólica ilegal era estritamente proibida. Qualquer um que ousasse produzi-la seria enviado para encontrar seu criador. Recrute soldados para 1000 dias, use-os por um único instante. Depois de gastar tanto dinheiro treinando seus funcionários, finalmente chegou a hora de eles provarem seu valor. Na situação atual, em todo o Oeste, ou mais precisamente, nos 3 principais estados de West Elizabeth, New Hanover e Lemoyne, nenhuma força, seja abertamente ou nas sombras, podia rivalizar com o grupo armado de Davey. Hora do almoço. O chefe particular Shen preparou um banquete farto. Frango com pão, carne salteada, carne de porco com pimenta, sopa de milho e costela, vitela grelhada, filés de peixe apimentados, pato assado, leitão assado e frango assado crocante. 9 pratos no total. Este era o almoço de Davey, simples e sem adornos. Excelente trabalho, Sr. Shen. Esta pode muito bem ser a melhor refeição que tive em anos. Parece que não vou conseguir me separar de você tão cedo. Ah, essa comida, que prazer! Ao relembrar o que ele costumava comer, a sensação era completamente diferente da atual. Nem mesmo o arroz era arroz branco simples, mas sim arroz frito dourado. Os grãos foram revestidos com ovo batido e refogados, depois misturados com grãos de milho, carne curada em cubos, presunto picado, pepino ralado e vários outros ingredientes. Contanto que o senhor goste, Sr. Land. Ao ver a satisfação de Davey, Shen finalmente relaxou, embora ainda houvesse um leve tom de hesitação em seu rosto. Sr. Shen, se precisar de alguma ajuda, fique à vontade para dizer.
Em Saint Denis, contanto que não seja muito complicado, acredito que posso resolver isso para você. Davey percebeu rapidamente que Shen estava com algo em mente e decidiu perguntar diretamente. Ele não se importava em lidar com alguns pequenos inconvenientes. Ao ouvir isso, Shen hesitou antes de falar. Sinto muito, Sr. Land. São assuntos menores e não deveriam incomodá-lo, mas nós realmente não temos outra escolha. Sabe, nesta cidade, nosso povo tem um status muito baixo e é rejeitado por muitos. Shen estava visivelmente desconfortável, sem saber se Davey estaria realmente disposto a intervir. Continue. O que aconteceu? Diante da pergunta de Davey, Shen explicou a situação do começo ao fim. Envolvia pessoas que tentavam imigrar ilegalmente. No final do século XIX, a vida em muitas partes da Ásia só podia ser descrita como uma miséria indescritível. As pessoas viviam em condições desesperadoras, mal conseguindo sobreviver. Ao longo do ano, eles podiam provar carne e óleo apenas durante os festivais. Nos dias comuns, sobreviviam com mingau ralo. Sempre que ocorriam desastres, cadáveres enchiam a terra, e até mesmo a troca e o consumo de crianças não eram incomuns. Em contrapartida, aqueles que viviam em Saint Denis, mesmo com baixos salários, discriminação e exclusão, ainda conseguiam ganhar mais de $20 por mês. 1 quilo de carne bovina custava menos de 20 centavos. Graças à produção industrial, o trigo ficou ainda mais barato, custando apenas alguns centavos por libra. Morar aqui, sem me preocupar em economizar dinheiro, significava arroz branco em todas as refeições e carne na mesa todos os dias. Comparado à vida sob o antigo regime, este lugar era nada menos que um paraíso. Por isso muitos, se tivessem os mínimos recursos, fariam de tudo para atravessar clandestinamente. Comparado a sobreviver e ter carne para comer, um pouco de discriminação não era nada. Aos olhos das autoridades desses países, eles não passavam de mão de obra descartável e párias sociais. Desta vez, um navio de contrabando foi descoberto. De acordo com a lei federal dos Estados Unidos, as centenas de pessoas a bordo seriam deportadas. A maioria deles tinha laços ancestrais com a comunidade de Saint Denis. Eles tentaram de todas as maneiras possíveis pedir ajuda, mas ninguém estava disposto a intervir. No fim, a questão recaiu sobre Shen. Afinal, ele era o único a serviço de uma figura verdadeiramente influente. Após ouvir, Davey não respondeu imediatamente, ficando pensativo. Ele já tinha uma noção aproximada da situação dessa comunidade em Saint Denis. Atualmente, eles não possuem gangues organizadas, dependendo principalmente do apoio mútuo entre os clãs. Comparados a outras facções, sua força é insignificante, o que os torna constantemente vulneráveis à exploração. Sua posição social estava entre as mais baixas da cidade, o que os tornava especialmente vulneráveis à exploração. Sob o comando de Davey estavam pessoas de diversas origens, negros, brancos, alemães e franceses. Naturalmente não havia razão para que outros não pudessem ser incluídos também. Quanto às chamadas artes marciais do Oriente, tal conceito ainda não existia, afinal, Bruce Lee só nasceria 41 anos depois. Após um momento de contemplação, encontrando o olhar esperançoso de Shen, Davey finalmente falou. Senhor Shen, acredito que posso ajudá-lo a resolver esse pequeno problema. Minha equipe está recrutando funcionários. Talvez seus amigos estejam dispostos a se candidatar. Eles podem não saber montar a cavalo ou atirar, mas isso não é problema. Eu posso treiná-los, contanto que estejam dispostos a trabalhar para mim. É claro que o salário deles não será o mesmo que o dos funcionários formais. Eles começarão como aprendizes e receberão metade do salário, $50. Se alguém estiver disposto a me seguir e obedecer às minhas ordens, Sr. Shen, pode vir e se candidatar. Capítulo 256. Verdadeiramente impressionante. Os $50 que Davey ofereceu já eram uma quantia exorbitante para pessoas como eles. O treinamento desses novos trabalhadores envolvia mais do que armas de fogo e equitação. Eles também precisariam de instrutores para lhes ensinar inglês. Caso contrário, até mesmo a comunicação básica seria um problema sério. Segundo seus costumes tradicionais, os aprendizes geralmente não recebiam salário algum. Esperava-se que servissem seus mestres de todo o coração durante anos antes de aprenderem qualquer habilidade prática. Recrutá-los também tinha outra vantagem. Naquela época, pessoas de muitas partes da Ásia tendiam a ter fortes noções de lealdade para com aqueles que as acolhiam. Isso era muito diferente da maioria das pessoas em Saint Denis. Os funcionários atuais de Davey estavam presos principalmente aos altos salários, mas se alguém oferecesse mais, eles não hesitariam em sair. Para a maioria deles, trabalhar para o Land Group era simplesmente um emprego. Esses recém-chegados eram diferentes. Davey acolhia pessoas que haviam cruzado a fronteira ilegalmente e lhes ensinava armas de fogo, o idioma local e tiro ao alvo. Para eles, aquilo não era apenas um emprego. Eles viam Davey como seu patrono, seu mestre. Essa forma de pensar foi profundamente moldada pelos sistemas e crenças transmitidos em suas regiões de origem. Embora Davey fosse um homem branco, as pessoas daquelas regiões não davam muita importância à etnia em si. Suas terras natais eram uma mistura de muitos povos, governadas por autoridades distantes que se sentiam muito alheias à vida cotidiana. Quando Shen ouviu que Davey não só estava ajudando a resolver a questão da imigração, mas também oferecendo empregos, ficou extremamente comovido. Imediatamente ajoelhou-se e curvou a cabeça repetidamente em sinal de reverência. Obrigado, Sr. Land. Obrigado, Sr. Land.
Shen queria dizer mais coisas sobre dívidas de gratidão impagáveis ou devoção para a vida toda, mas seu inglês limitado o impediu. Expressões tão profundas não eram algo que ele pudesse explicar em poucas palavras. Levante-se, Sr. Shen. Talvez possamos resolver essas pequenas questões imediatamente. O que acha? Davey não impediu Shen de se curvar. Como ele já havia decidido acolhê-los, era um gesto que ele podia aceitar. No mínimo, sob o comando dele, eles não seriam discriminados nem marginalizados, e ganhariam a vida dignamente. Porto Saint-Denis. O porto era muito maior do que jamais aparentava na história do jogo, com inúmeros navios mercantes atracados ao longo dos cais. Quando Davey chegou, já havia vários policiais presentes. No entanto, ele havia conversado com Trapete previamente. Davey chegou de carruagem, acompanhado por 8 funcionários, entre eles Shen. No momento em que apareceram, a atmosfera mudou. Assim que recebeu a notícia, Trapete se dirigiu imediatamente para lá. Normalmente, casos envolvendo passageiros ilegais seriam tratados por oficiais de patente inferior, mas como o Sr. Land estava vindo pessoalmente, Trapete o acompanhou naturalmente. Sr. Land. Trapete o cumprimentou respeitosamente ao lado da carruagem. Davey sorriu e assentiu com a cabeça. Mesmo que Trapete agora trabalhasse para ele, Davey não tinha intenção de colocá-lo em uma situação desconfortável. Desculpe incomodá-lo com este assunto, policial Trapete. É uma honra poder servir ao Sr. Land. Ao conversar com Trapete, Davey pediu a Shen que fosse buscar as pessoas. Vir pessoalmente também foi uma forma de demonstrar a seriedade com que encarava a situação. Shen saiu apressadamente, e Trapete instruiu alguns oficiais a acompanhá-lo. Do outro lado, mais de uma dúzia de oficiais guardavam o navio mercante, impedindo que os passageiros ilegais desembarcassem. No entanto, a carga ainda precisava ser descarregada, então o navio não podia partir até que isso fosse concluído. Na verdade, embora existissem leis federais no papel, a polícia raramente se preocupava muito com esses casos. Só em Saint-Denis, entre as centenas de milhares de pessoas que lá viviam, uma investigação rigorosa provavelmente revelaria que quase metade, se não mais, tinha situação migratória irregular. Aquele navio em particular simplesmente não teve sorte. Seu capitão havia ofendido certas figuras poderosas, e alguém decidiu fazer dele um exemplo. Os passageiros não embarcaram gratuitamente. Cada um deles pagou uma quantia considerável pela passagem. Sua missão terminou. Essa é a ordem do policial Trapete. Tudo bem. De qualquer forma, vigiar essas pessoas era uma perda de tempo. Um tédio infernal. Como segundo em comando na estação, Trapete ainda tinha influência. Os policiais entenderam a indireta e se retiraram. Imediatamente os passageiros irromperam em comemoração no navio ao desembarcarem em massa. Shen rapidamente encontrou as pessoas que conhecia. Shen, é você mesmo? Você é a Golzi? Você cresceu tanto. Shen, você está incrível. Você chegou acompanhada de outras pessoas, e elas simplesmente foram embora. Isso não aconteceu por minha causa. Um homem poderoso se manifestou, por isso vocês tiveram permissão para desembarcar. Muito bem, reúnam todos e me sigam. Havia pouco mais de 30 pessoas no total. Apenas 7 ou 8 tinham ligação direta com Shen. O restante já estava sendo atendido por outras pessoas que aguardavam nos cais. Shen conduziu seu grupo até Davey. Obrigado, Sr. Land. Eu os trouxe. Apresse-se e agradeça ao Sr. Land. Se não fosse por ele, você provavelmente não teria conseguido chegar à costa, teria sido mandado de volta. A primeira parte foi falada em inglês. O resto foi dito em seu dialeto nativo, que Davey ainda conseguia entender em sua maior parte. Golzi e os outros imediatamente se ajoelharam, curvando-se repetidamente enquanto agradeciam ao Sr. Land por sua grande gentileza. Já chega, Sr. Shen. Mande-os levantar. Esse tipo de coisa não é comum em Saint-Denis. O senhor deveria levá-los para se limpar, fazer uma refeição decente e descansar. Após uma viagem tão longa, eles devem estar exaustos. Davey olhou para os passageiros recém-chegados com um toque de emoção. A maioria deles estava mal vestida, magra e com o rosto pálido. Essa era a realidade da vida em muitas partes da Ásia naquela época. Após mostrar o rosto, Davey voltou para a carruagem. Os outros funcionários montaram em seus cavalos e seguiram ao lado. Shen, esse deve ser algum tipo de autoridade local. Caramba, ele parece impressionante. Capítulo 257. Sr. Land, adivinhe quem eu sou. À medida que seu poder continuava a crescer, Davey começou a considerar seriamente a composição das pessoas sob seu comando. Ao contrário da pequena tripulação de Dat, a organização de Davey já era muito mais complexa, e só se tornaria ainda mais no futuro. A maioria dos funcionários recém-contratados era de origem alemã. Afinal, muitos deles haviam recebido um sólido treinamento militar, seguiam ordens com competência e demonstravam um nível relativamente alto de lealdade. Mas Davey compreendeu que depender exclusivamente dos alemães não seria uma boa ideia. Ele próprio não era alemão e, a longo prazo, esse desequilíbrio poderia facilmente prejudicá-lo. Devido à sua afinidade natural e compreensão dos asiáticos, apoiá-los era inevitável. Além disso, ele também recrutou outros brancos, afro-americanos, latinos, asiáticos e até mesmo tribos nativas americanas indígenas do Oeste. Davey não tinha preconceito étnico. Em um lugar como o Oeste, falar sobre etnia tinha pouco significado real. Uma estrutura de poder mais diversificada tornou mais fácil para ele manter o equilíbrio e o controle. Saint-Denis, a mansão da terra. Não muito tempo depois que Davey retornou,
Senhor Land, o prefeito está ao telefone para o senhor, disse Elisa. Davey entrou no escritório e pegou o receptor. Senhor prefeito. A voz do prefeito Henry Lemieux foi ouvida através da linha. Ó, senhor Land, recebi boas notícias. Nossa aguardente começará a ser vendida em Saint Denis esta noite, correto? Claro, senhor prefeito. O senhor sabe que investi todo o meu dinheiro na destilaria. Se não começarmos a vender logo, posso falir. Naturalmente estou ansioso. Henry Lemieux soltou uma gargalhada sonora. Não, senhor Land. Eu sei que o senhor ainda tem sua fábrica de roupas, várias lojas e seu antigo negócio de aguardente. O senhor não vai à falência. Davey sorriu. Talvez não, mas estou mesmo com pouco dinheiro ultimamente. Contratei gente demais e tenho muitos funcionários para sustentar. Se eu não me mudar logo, talvez tenha que ir ao banco só para pagar os salários. Lemieux perguntou, então, senhor Land, quantas garrafas de aguardente o senhor preparou desta vez? Assim que ouviu isso, Davey soube exatamente porque Lemieux havia ligado, para ter uma ideia dos lucros. Lemieux provavelmente imaginava que havia pressões financeiras, mas, desde que o valor em dólares fosse suficientemente grande, isso era tudo o que importava. Cerca de 20.000 garrafas. Depois das promoções e das taxas dos agentes, estimo que ainda vamos faturar pelo menos $10.000. Claro, isso é só o começo. Saint Denis tem centenas de milhares de habitantes. É um mercado enorme, não é, senhor prefeito? Na verdade, à medida que a escala aumentava e mais etapas do processo eram simplificadas, o custo de produção da aguardente clandestina, incluindo o álcool medicinal, caiu ainda mais. Quando chegava a Davey, o lucro já era superior a $1 por garrafa. Isso significava que a venda de mais de 20.000 garrafas renderia pelo menos $20.000 de lucro. Mas ao prestar contas ao prefeito e a pessoas de fora, ele reduziu o número pela metade. Que notícia maravilhosa, senhor Land. Acho que deveríamos oferecer um banquete amanhã para comemorar, não acha? Disse Henry Lemieux, parecendo ainda mais satisfeito. Ele detinha uma participação de 20%. Assim que todas aquelas garrafas fossem vendidas, isso significava $2.000 direto para o seu bolso. Ganhar esse tipo de dinheiro sem mover um dedo, não havia nada para não gostar. E isso foi apenas o começo. Muito mais estava por vir. Claro, senhor prefeito. Talvez pudéssemos convidar também todos os nossos parceiros, não acha? Superficialmente, Davey havia renunciado a 80% dos lucros. Na realidade, tratava-se de 80% de sua própria participação de 50%, e ele estava igualmente satisfeito. Saint Denis era um mercado grande demais para ele absorver sozinho, pelo menos por enquanto. Um resultado perfeito. Todos saíram satisfeitos. Sim, senhor Land. Vou garantir que compartilharei essa boa notícia com todos. Mas também ouvi más notícias. Aparentemente, alguém na Van Horn Trading está imitando sua bebida destilada ilegal. Isso não é bom, senhor Land. O que o senhor acha? Davey respondeu calmamente, senhor prefeito, acredito que isso será resolvido muito em breve. Aqueles que ofenderem nossos interesses comuns serão punidos. Ouvi dizer que eles gostam de comer peixe. O fundo do rio Lanaichesh deve ser profundo o suficiente para mantê-los bem alimentados. Henry Lemieux respondeu com satisfação, naturalmente, senhor Land. Quem ousar ofender nossos interesses comuns não receberá clemência. Estarei aguardando suas boas notícias. Após desligar o telefone, Davey ficou pensativo. Assim que as vendas de aguardente começaram em Saint Denis, suas finanças, antes apertadas, se expandiriam rapidamente. Mas a mão de obra sob seu comando já começava a ficar insuficiente. O primeiro recrutamento trouxe 50 funcionários. O segundo adicionou 30 alemães trazidos por Emin Deva. O terceiro trouxe mais 170, todos alemães. Isso totalizou 180 funcionários. A isso se soma Donal e seu grupo cada vez maior de mais de 100 seguidores. No oeste, 180 funcionários totalmente armados, mais de 100 vaqueiros constituíam uma força enorme. Mas para a escala atual dos negócios de Davey, isso não era suficiente nem de perto. O plano de recrutamento teve que continuar. Desta vez, ele precisaria de pelo menos mais 200 funcionários. Seria um fardo pesado, mas o negócio de produção ilegal de aguardente em Saint Denis deveria ser capaz de suportá-lo. Somente com mão de obra suficiente sua expansão poderia continuar. Nesse instante, Elisa entrou. Ela serviu-lhe um pouco de conhaque e acendeu um charuto. Davey estava prestes a falar quando... Trimestre. O telefone tocou novamente. Davey franziu ligeiramente a testa e pegou o telefone. Olá, aqui é Davey Land. Os telefones fixos dessa época não tinham identificador de chamadas. Assim que ele presumiu que fosse outro sócio ligando para perguntar sobre a bebida ilegal, uma voz surgiu do outro lado da linha, ao mesmo tempo desconhecida e estranhamente familiar com um tom brincalhão. Senhor Land, adivinhe quem eu sou. Capítulo 258. Se você estiver disposto. Embora a voz estivesse um pouco distorcida, Davey reconheceu Catherine imediatamente. Ainda assim, ouvi-la novamente naquele momento fez com que ele sentisse como se uma vida inteira tivesse passado. Quando foi a última vez? Estação Valentine. Aguardando o trem.
tudo por causa de um copo de suco. Uma garota loira vestida com jeans da moda. Um encontro que ele jamais esqueceria. Isso tinha acontecido apenas alguns meses atrás. Naquela época, Davey não passava de um homem procurado. Ela, por outro lado, era uma aluna brilhante da Universidade Federal, uma das instituições de ensino superior mais privilegiadas daquela época. Apenas alguns meses depois, Davey havia se tornado uma força importante no Oeste. Centenas de homens armados sob seu comando, e uma enorme riqueza acumulada através do contrabando de bebidas alcoólicas. Em todo o Ocidente, seu nome agora tinha um peso real. Davey, sou eu, Catherine. Como não houve resposta por um longo momento, Catherine ficou imediatamente nervosa. Eles vinham trocando cartas desde aquele encontro fortuito. Esta foi a primeira ligação telefônica entre eles. Ela estava preocupada que ele não tivesse reconhecido sua voz. Desculpe, Catherine. Claro que sei que é você. Eu jamais conseguiria esquecer sua voz. É que estou um pouco nervoso. Parece que estou sonhando. A ligeira hesitação de Davey fez Catherine rir. Sua risada clara e radiante ecoou pelo receptor, e Davey sentiu seu humor melhorar instantaneamente. Então ela reclamou meio em tom de reprovação. Mas Davey, por que você não me disse que tinha instalado um telefone? Se eu soubesse, poderia ter ligado antes. Você deveria ter mencionado isso nas suas cartas. Essa breve troca de palavras apagou os últimos vestígios de distância entre eles, fazendo com que a conversa parecesse natural e íntima. Mas eu nunca recebi uma resposta sua, Catherine, disse Davey suavemente. Cheguei a contatar os correios. Eles me disseram que você não estava mais na escola. Havia um leve tom de queixa em sua voz. Eles já vinham trocando cartas frequentemente antes disso. Então, de repente, as cartas dela pararam de chegar. Quando Davey perguntou aos funcionários dos correios, disseram-lhe que Catherine não estava mais no campus. Tudo bem, Davey. Essa é por minha conta, admitiu Catherine. Você conhece as Filipinas? Claro, respondeu Davey. As Filipinas são uma nação insular no Sudeste Asiático. O que houve? Aconteceu alguma coisa por lá? A voz de Catherine carregava um toque de frustração. Sim, no dia 2 de junho deste ano, as Filipinas declararam guerra aos Estados Unidos. A escola emitiu um comunicado recomendando que os alunos de jornalismo utilizassem a guerra filipino-americana como tema de sua tese de conclusão de curso. É horrível. Fica do outro lado do Pacífico. Odeio a guerra e não quero ser correspondente de guerra. Os jornais nos Estados Unidos estão uma bagunça agora. Originalmente, eu queria me juntar ao New York World, mas a decisão de Pulitzer me deixa enojado. Ele abandonou tudo aquilo que um dia defendeu. Fazer as mesmas coisas que Ars. É revoltante. Me arrependo de ter escolhido o jornalismo como minha área de estudo. Talvez eu devesse ter optado por design de moda, que é algo que eu realmente amo. Ah, desculpe, Davey. Eu não deveria estar despejando tudo isso em você. Era óbvio que Catherine não estava feliz ultimamente. Sem perceber, ela havia tratado Davey como a pessoa mais próxima a ela e desabafado tudo o que vinha guardando. Então, de repente, ocorreu-lhe que Davey talvez nem entendesse do que ela estava falando. Afinal, o Ocidente era visto como um atraso cultural. Por que ele se importaria com o que estava acontecendo no Oriente? Está tudo bem, Catherine, disse Davey calmamente. Eu também acho que Pulitzer tomou a decisão errada. Ele deveria ter se mantido fiel aos seus ideais originais. É claro que, do ponto de vista comercial, talvez fosse inevitável. Se ele não tivesse feito isso, o New York World poderia ter acabado sendo absorvido pela Ears. Mas alguém como Ears, alguém sem escrúpulos, que fará qualquer coisa por atenção, eu não suporto. As palavras de Davey deixaram Catherine atonita. Nossa, Davey, você também acompanha tudo isso? Davey riu. Por sua causa, Catherine. É por isso que me interessei pelo ramo jornalístico. Em St. Denis conheci um dono de jornal chamado Hector Feloves. Ele costumava ser o editor-chefe do Pulitzer e agora é um dos sócios do Pulitzer, supervisionando a expansão do jornal no Oeste. Você não precisa se preocupar com estágios ou com sua tese de conclusão de curso. Acho que o Sr. Feloves ficaria mais do que feliz em ajudar, pelo menos por mim. E se você não quiser ser repórter de jeito nenhum, se preferir design de moda, isso é um problema ainda menor. Acabei de inaugurar 2 fábricas de roupas em St. Denis. Talvez estejam à espera de uma estilista-chefe tão bela quanto você. Após uma breve pausa, Davey acrescentou suavemente, se você estiver disposto. Capítulo 259. Nunca muito longe. Estou disposto, Davey. Claro que estou. Que maravilha! Finalmente não preciso mais me preocupar com minha tese ou meu estágio. Como devo lhe agradecer, Sr. Land? A voz de Catherine transbordava felicidade, e suas últimas palavras carregavam um inconfundível toque de intimidade entre amantes. Davey respondeu casualmente, há um velho ditado, retribui-se a um benfeitor oferecendo-se a si mesmo. Então, minha querida senhorita Catherine, você estaria disposta a se oferecer a mim como forma de agradecimento? Catherine respondeu sem hesitar, com o coração transbordando de alegria. Sr. Land, parece que o senhor não quer que eu seja a estilista-chefe da sua fábrica de roupas. O senhor quer que eu seja a dona da fábrica. Davey riu. Por que não? Então está decidido, disse Catherine, satisfeita. Você não deve deixar ninguém mais tomar o meu lugar. Essas palavras fizeram o coração de Davey disparar. Felizmente foi apenas um telefonema. Catherine não conseguiu ver sua expressão. Claro, Catherine. O cargo de dona da fábrica de roupas sempre será seu. Ninguém pode tirá-lo de você. Mas estou curioso, acrescentou Davey.
Como você conseguiu meu número de telefone? Catherine respondeu, bobagem. É claro que Stella me contou. Davey perguntou instintivamente. Ah é? E além do meu número, o que mais ela te disse? Catherine não deu muita importância. Stella me contou muito sobre você. Eu realmente nunca imaginei que em apenas alguns meses você já se tornaria uma figura tão importante em St. Denis. Davey, estou muito orgulhoso de você. Embora Stella não tenha dito isso diretamente, sei que você deve ter trabalhado incrivelmente duro. Ah, e tenho mais boas notícias. Você já conheceu Lemieux em St. Denis, não é? Seu idiota. Você não percebeu que o endereço que eu usava para lhe escrever era na propriedade dos Lemieux? Davey respondeu. Claro que eu sabia. Quando fui convidado para o banquete do prefeito em St. Denis, já imaginava que você tinha uma relação próxima com ele. Mas eu não quis falar com o prefeito por sua causa. Catherine conseguia perceber o orgulho nas palavras de Davey. Talvez não precise ser assim, Davey. Se eu puder ajudar sua carreira de alguma forma, ficarei muito feliz em fazê-lo. E além disso, você sempre foi meu orgulho. Davey perguntou, então, qual é exatamente a sua relação com o prefeito? Catherine explicou, Lemieux era secretário do meu pai. Ele conseguiu se tornar prefeito de St. Denis em grande parte devido ao apoio do meu pai. Quando viajei para o oeste para fazer turismo, fiquei hospedado na casa de Lemieux. Davey certa vez perguntou a Stella sobre a origem familiar de Catherine. Stella sabia apenas que o pai de Catherine era um alto funcionário do governo federal. Ela não sabia qual era seu cargo exato. Mas o fato de até mesmo o prefeito Henry Lemieux ter sido seu secretário em algum momento foi suficiente para esclarecer as coisas. Na história do jogo, mesmo que o jogador poupasse Jean-Marc e denunciasse o prefeito Henry Lemieux, o pior que poderia acontecer era ele renunciar e voltar para o leste. Só isso já demonstrava o quão forte era o seu apoio. O pai de Catherine era esse apoio. É claro que nada disso mudaria o plano de Davey de destituir Henry Lemieux. St. Denis tinha que estar firmemente sob seu controle. Continuar a trabalhar com Henry Lemieux nunca foi o resultado desejado por Davey. Tudo bem, Catherine, então é assim que as coisas são, disse Davey rindo. Me arrependo agora. Eu deveria ter contado ao prefeito antes, ter dito a ele que você é minha namorada. Talvez isso tivesse me trazido muitos benefícios. Ele disse isso em tom de brincadeira. Catherine deu uma risadinha. Ainda não é tarde para contar a ele. Ou você pode esperar um pouco. As aulas vão entrar em recesso em breve, e depois eu irei para St. Denis. Eu vou com você ver o Lemieux. Acho que ele ficará completamente chocado. Já consigo imaginar a expressão no rosto dele. Ao ouvir isso, Davey imaginou a expressão de Lemieux também, e não conseguiu conter o riso. Essa é realmente uma ótima ideia, Catherine. Aposto que a boca do prefeito vai se abrir tanto que daria para enfiar uma maçã inteira lá dentro. Os momentos felizes sempre pareciam passar rápido demais. Depois de conversarem um pouco, Catherine disse com relutância, acho que devo desligar agora, Davey, embora eu realmente não queira. Claro que vou ligar para você com frequência. Comparado a escrever cartas, prefiro muito mais ouvir sua voz. Davey disse suavemente, mais do que telefonemas, eu só quero te ver o mais rápido possível, Catherine. Catherine o consolou, em breve. No máximo em um mês e estarei aí. Adeus, Davey. Adeus, Catherine. Ouvir a voz de Catherine novamente despertou uma profunda saudade no coração de Davey. Ele achava que estava perto de esquecê-la por causa de Stella. Mas agora ele percebeu que Catherine sempre estivera ali, no fundo do seu coração, nunca verdadeiramente longe. Enquanto ele se detinha nesses pensamentos, Elisa bateu na porta. Desculpe incomodá-lo, Sr. Land. O senhor já terminou a ligação? Preciso interrompê-la porque a senhorita Stella está esperando lá embaixo há bastante tempo. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.